nesse ponto aí que teremos meses de tensão, né? A previsão dos nossos amigos banqueiros. Wall Street Journal, um jornal alinhado ao mercado, um jornal mais à direita que não é base do Trump. E eu quero o início, eu achei muito, muito bom esse início. Eu acho que esse início dessa matéria, né, deve colocar algumas pessoas pra pensar e falar, pô, essa mulher que tá escrevendo aí não é uma trumpista maluca lá do MAGA, né? Ela não é uma bolsonarista versão americana. Título: Um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. Lembra do que a gente comentou ontem, né? O ministro Moraes está censurando críticos e prendendo oponentes sem nenhum controle político. Aí veja só, olha como é que começa esse texto. A liberdade nas Américas enfrenta um grau de perigo nunca visto desde a Guerra Fria. O maior risco não é como ocorreu nas décadas de 70 e 80, a repentina tomada do poder pelos militares. Os ditadores do século XXI estão copiando Hugo Chávez, que consolidou seu governo tomando o controle das instituições democráticas enquanto era popular e depois prendeu seus oponentes e os exilou. Olha agora o segundo parágrafo, e é isso que eu digo para vocês. O Bukele, ele é bem visto pela maior parte dos setores da direita. E esse texto é crítico ao Bukele. O Bukele, né, é o Salvador, que é a sua própria versão do chavismo. Ele demitiu e substituiu todos os membros da mais alta corte constitucional do país em 2021. O devido processo legal, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião não existem mais. Bukele agora controla o Tribunal Eleitoral. Em 2024, ele certificou as eleições para o Congresso, embora tenham sido marcadas por irregularidades e falta de transparência. No mês passado, o Congresso, sob uma longa sombra de dúvidas sobre sua legitimidade, alterou a Constituição para permitir a reeleição presidencial por tempo indeterminado. Descanse em paz, democracia salvadorenha. Então vejam só, quem escreve esse texto não é a superdireita ultraconservadora extrema-direita. Não, ela defende a democracia liberal. É um jornal de viés liberal. E mesmo o jornal de viés liberal tá falando ministros. Meio que vocês deram um golpe de Estado no Brasil. Eu fico imaginando o clipping na segunda-feira, né? Com as notícias do final de semana. Os caras chegam lá pra trabalhar, tá aqui, né? Imagina o cara colocando no clipping. Olha, o Estadão e o Globo vamos publicar aí notas falando até de impeachment. O Wall Street Journal falou que vocês deram um golpe de Estado. Semana começa tensa. Ainda não é tarde para resgatar o Brasil de um retorno semelhante à ditadura. Deixa eu ver uma pra cá, né? Tô meio distante. Acontecimentos recentes oferecem esperança de que a tomada gradual de poder em curso há 6 anos possa ser revertida. O problema começou em 2019, quando o Supremo alegou ter sido vítima de calúnias, ameaçou e invocou uma norma interna que lhe confere o poder de instaurar inquéritos secretos sobre supostos crimes contra os seus membros. Primeiro instaurou o inquérito das fake news, assumindo-se como iniciador, investigador e juiz. Isso foi uma violação dos direitos constitucionais dos brasileiros, que têm o direito de ter seus processos criminais julgados em tribunais locais e estaduais, com acusações apresentadas por promotores locais e estaduais. O ministro Alexandre de Moraes, conhecido por sua oposição ao então presidente Jair Bolsonaro, foi escolhido a dedo pelo Toffoli para conduzir o inquérito, embora a escolha dos ministros seja aleatória, né? Deveria ser sorteio, mas foi escolhido a dedo. Os investigadores monitoraram as contas de pessoas politicamente incorretas nas redes sociais, criminalizaram suas opiniões e as prenderam preventivamente. Alguns juristas reclamaram que o tribunal estava violando a imparcialidade, a liberdade de expressão e o sistema de justiça adversarial. Mas o Senado se esquivou de seu dever de disciplinar o tribunal. Aí agora, lembre do que a Bela Megali escreveu hoje. Essa matéria de ontem. A Bela Megali hoje fala que, olha, pode vir a ser aí papo de discussão, reunião essa semana, Alcolumbre. O que é que está circulando, inclusive, lá fora? Olha, o Senado está se esquivando, né, de fazer o seu dever de disciplinar o tribunal. Eu vou falar um caso de um tio do Zap. Tio do churrasco, né? Tio do churrasco que eu conheci aqui na Austrália. O filho dele tá estudando aqui. Ele é brasileiro, não mora no Brasil. Não vou falar qual país ele mora. Mas enfim, o filho dele tá estudando aqui, não mora aqui. Aí ele veio visitar o filho. E aí o filho dele, depois que terminou os estudos aqui, foi fazer um intercâmbio no Brasil. Ele tava meio preocupado. Como seria o intercâmbio que o filho dele tá fazendo no Brasil? Ele ia trabalhar basicamente para uma agência ligada ao governo do país deles, que a função dessa agência é transmitir o que se passa no Brasil sob a ótica deles, de quem tá aqui, sabe? As pessoas do país que estão no Brasil. Isso é um país europeu, é um país europeu. Então, imagine, eu penso que uma instituição como essa pega os jornais brasileiros, dá uma lida, vê o que tá acontecendo. Então, se a turma do Wall Street Journal tá falando isso, os maiores jornais do país, Globo e Estadão, também estão falando isso na mesma linha, é bem provável, né, que vai ter algum tipo de discussão aí sobre o papel do Senado diante a crise que o Brasil encara. E aí, se você esquece esse pormenor que mesmo os países europeus têm, aí você lembra que os Estados Unidos, além da sua central de inteligência, né, que a CIA tem a USIA, que é o United States Intelligence Agency, não é o SAID, é a USIA, USIA, e tem a USIS, que é Intelligence Service, que basicamente é uma porcaria. Mas são duas agências de coleta de informação, que desde os anos 60 monitoravam os jornais brasileiros e o que sai na imprensa brasileira. Eu não acho que, se lá traz informação importante, hoje é mais ainda. Então acho que eles vão, assim, acho que tem muita gente sabendo o que se passa no Brasil. Se eu consigo explicar pra vocês, né, o que tá passando na minha cabeça nesse momento. Eu acho que semana que vem vai ser uma semana tensa. Deu pra mim. É possível. Os caras chamam o Eduardo pra quê? Pra nada.
A decisão do Supremo de março de 21 de anular a condenação por corrupção do Lula em 2017, que havia sido confirmada 2 vezes em segunda instância, inflamou ainda mais a direita brasileira. Os deploráveis recorreram às redes sociais, o tribunal tentou silenciá-los, mas alguns formadores de opinião populares estavam fora do país e fora do alcance dos juízes. Assim, em julho de 21, eles iniciaram um inquérito da Milícia Digital visando empresas de tecnologia e suas plataformas. Isso os forçou a censurar conteúdo, desmonetizar brasileiros que tinham opiniões que o tribunal considerou inaceitáveis. O descumprimento significou que as empresas não podiam mais operar no Brasil. O ministro Moraes também chefiou o TSE durante a campanha presidencial de 22, que opôs Lula a Bolsonaro. O ministro tornou o tribunal notavelmente mais político do que antes, monitorando ativamente o discurso de partidos, candidatos e cidadãos e censurando aqueles com quem discordava. Quando o senhor Lula foi declarado vencedor da eleição, a polarização acirrada se intensificou. Alguns apoiadores de Bolsonaro se recusaram a aceitar os resultados. Eles queriam a intervenção dos militares e, durante meses, realizaram protestos pacíficos em frente a quartéis por todo o país. Aí Lula tomou posse, sem incidentes, em 1º de janeiro, mas uma semana depois, um grupo de bolsonaristas marchou em direção a prédios federais em Brasília. Algumas pessoas entraram, onde houve violência e vandalismo. O tribunal classificou a ação como uma tentativa de golpe, mas a maioria dos envolvidos parecia ser formada por marginais de tênis vagando pelo local sem armas. Não tinha nenhum soldado saiu das instalações militares. É difícil comprar a história do golpe. O ministro Moraes instaurou 3 novos inquéritos secretos, cerca de 1.500 suspeitos foram presos, alguns permaneceram presos por até 1 ano, aguardando julgamento, alguns foram condenados a penas severas por transgressões menores, em um país onde a violência da esquerda é recebida com compreensão. As punições pareceram, em muitos casos, indevidamente severas. Alguém discorda que quando é de esquerda a punição não vem? Quando é de direita, né? O tribunal alegou conspiração e iniciou investigações com o objetivo de desvendar a desinformação disseminada por autores intelectuais e instigadores do motim de 8 de janeiro. Bolsonaro e seu círculo íntimo ainda enfrentam julgamentos por supostamente planejarem um golpe. Não importa o que você pense do senhor Bolsonaro, está claro que a política tomou conta da corte. A direita no Senado brasileiro está tentando mobilizar os votos necessários para impeachment do Alexandre e restaurar a imparcialidade judicial. Mais uma vez, impeachment, votos. O que a Bela Megali fala? Olha, a turma tem 41 e o Alcolumbre não está pautando e talvez por isso ele entre na roda. As elites estão começando a reclamar dos juízes embriagados de poder. Saíram algumas matérias sobre isso essa semana. Infelizmente, as tarifas de 50% do Trump sobre as importações brasileiras impulsionaram o nacionalismo e apoio do Lula. Mas a decisão do Tesouro no mês passado de impor sanções a Moraes parece ter chamado a atenção dos outros membros da corte, que, sem dúvida, entendem que pode haver mais por vir se o Brasil não encontrar uma maneira de restaurar o Estado de Direito. E eu acho que essa nota conecta muito com Malu Gaspar, Bela Megali, Lauro Jardim, as confusões que nós estamos vendo. E